Seus olhos andam vermelhos, irritados e uma coceira sem fim? Então vem comigo que eu vou te falar sobre olho seco. Olá, meu querido, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Jorge Haddad, o seu oftalmologista. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha, ativa o sininho para as notificações, que vamos ter sempre conteúdo sobre a sua saúde ocular. Vídeos todo domingo às 20 horas. E agora um novo quadro, Dr. Jorge responde a sua pergunta em 2 minutos, toda quarta-feira às 19 horas. A sua dúvida respondida aqui no programa. Então, se você não se inscreveu, se inscreve que dá tempo, ativa o sininho para as notificações e deixa o seu joinha. É claro, não se esquece de comentar e compartilhar. Então, o que é olho seco? O olho seco não é só falta de lágrimas. O olho seco ele é uma síndrome muito abrangente. E, na verdade, ela é compreendida e dividida em diversas categorias. Então vamos falar um pouquinho de anatomia. Eu sei que é um pouco chato essa parte, mas ela é importante para você poder entender que tipo de olho seco existe hoje. O filme lacrimal ele é renovado a cada piscada. E como é produzido a lágrima? Então primeiro nós temos as glândulas lacrimais principais e acessórias, que são as glândulas de Krause e Wolfring, como vocês podem ver aqui no esquema. Essas glândulas vão secretar a parte aquosa, aquela parte líquida propriamente em si da lágrima. E uma deficiência nas glândulas principais ou acessórias é muito difícil de acontecer, a não ser que sejam em síndromes, como síndrome de Stevens-Johnson, síndrome de Sjögren ou qualquer outra patologia reumatológica, principalmente idiopática, que pode diminuir a produção de lágrima. Esse tipo de caso é bem mais difícil de acontecer. E existem testes que o oftalmologista pode fazer na hora da consulta para detectar a quantidade de lágrima, se está sendo produzida, se é adequada ou não. A primeira parte da lágrima, então, é chamada de aquosa. A segunda parte da lágrima é a camada lipídica. A camada lipídica é a camada de gordura, que são produzidas pelas glândulas de meibômios. Essas glândulas nós temos em torno de 20 a 30, tanto na pálpebra inferior quanto na pálpebra superior, e elas vão ser responsáveis por impedir que a camada aquosa evapore. Então, essa camada lipídica produzida pelas glândulas de meibômios vão servir como se fosse uma camada protetora, impedindo a evaporação da camada aquosa. Esse é o tipo mais comum de olho seco. E apenas uma curiosidade, existe a camada de mucina, que elas são produzidas pelas células caliciformes, que elas vão impedir o atrito, principalmente quando a pessoa pisca. E o que desenvolve a síndrome do olho seco? Bom, assim como eu já falei da camada aquosa, que é a parte lacrimal mais importante, são as síndromes e principalmente as doenças sistêmicas. Essas é difícil acontecer, é uma probabilidade menor, e quando elas acontecem, elas devem ser tratadas em equipe multidisciplinar. Geralmente, quando o paciente tem essas doenças sistêmicas, ele acompanha junto com um reumatologista ou outro profissional que seja da área. Então, qual o principal fator que desencadeia o olho seco pela camada lipídica? É a falta de piscar. Então eu aqui conversando com vocês, estou piscando em média de 12 a 16 vezes por minuto. Você pode contar para ver. Quando você está em atividades que requerem muita atenção, como computador, videogame, televisão, celular, o número de piscar do paciente reduz para 6 a 8 vezes. Então a produção, principalmente pela camada lipídica, aquela mais gordurosa, ela é diminuída. E muitas vezes o paciente se queixa que quando chega no fim do dia sente aquele ardor, aquela vermelhidão, aquela sensação de lágrima quente. É claro que existem também outros fatores que vão ser adicionados e colaboram principalmente com esse olho seco. Então o paciente muitas vezes está numa atividade em home office, que fica horas com o piscar diminuído, está de frente para um ar-condicionado. A temperatura ou a umidade do ambiente não está de acordo. Então, isso são fatores que vão piorando o olho seco do paciente. E, Jorge, como que é chamado para facilitar o raciocínio cada tipo de olho seco? Quando você tem
falta da camada aquosa, chama-se deficiência aquosa do filme lacrimal, que é aquele pelas síndromes Sjögren, Stevens-Johnson, artrite ou doenças reumatológicas idiopáticas. E existe a pela camada lipídica, que é chamada de blefarite. Provavelmente você já ouviu falar sobre a blefarite e muitas vezes ela é entendida como olho seco, pois é a mais comum. A blefarite nada mais é que a disfunção das glândulas de Meibomius. Então vamos dar uma lembrada aqui no desenhozinho para ver as glândulas e você vai ver que muitas vezes nela ocorre a obstrução. É claro que existem várias maneiras do oftalmologista diagnosticar a blefarite. Existem os exames clínicos, muitas vezes o médico ele pinga aquele colírio amarelozinho que é chamado de fluoresceína e com esse colírio ele consegue avaliar o tempo de ruptura do filme lacrimal. Que se o tempo de ruptura for muito rápido, as glândulas estão disfuncionais. E é claro que uma coisa que tem que ficar claro é principalmente a camada do filme lacrimal aquosa. Como eu disse anteriormente, doenças sistêmicas, principalmente as reumatológicas, por mais que o paciente pisque, elas são doenças que influenciam diretamente na produção do filme lacrimal, que muitas vezes fica deficiente nesse tipo de paciente. Quais são então os sintomas que o paciente apresenta? Vermelhidão ocular, cansaço ocular, aquela sensação de lágrima quente, principalmente no fim do dia, e um peso palpebral muito intenso. E quando é o olho seco por blefarite ou por causa lipídica, o paciente muitas vezes acorda com o olho preguiado. Então o que é preguiado? Preguiado é colado, cheio de remela, cheio de secreção e principalmente com peso palpebral muito intenso ao acordar. E como que é feito o diagnóstico? É claro que isso é feito com um profissional, com o seu oftalmologista, então é importante consultar o seu médico de confiança. E o oftalmologista vai ter meios para diagnosticar. Quando a deficiência do filme lacrimal é por causa aquosa, são necessários exames mais específicos. Mas lembra que eu disse anteriormente que é mais difícil o paciente ter esse tipo de olho seco. O olho seco mais comum é o olho seco evaporativo, ou da camada lipídica que é produzida pelas glândulas de Meibomius, então conhecida como blefarite. A blefarite, então, o diagnóstico ela é mais fácil. O oftalmologista geralmente pinga um colírio amarelo, que é chamado de fluoresceína, e conta em 10 segundos o tempo de ruptura do filme lacrimal. E dessa forma ele tem uma ideia da severidade da doença que acomete as glândulas do paciente. Muitas vezes a blefarite ela pode ser dividida em anterior e posterior. A posterior é aquela que a glândula está disfuncional. Muitas vezes o paciente tem a anterior e essa é a infecciosa. E a infecciosa ela deve ser tratada com antibióticos. Tratamento para olho seco ele sempre tem que ser dividido. Se for pela causa aquosa, que são as doenças sistêmicas, ou muitas vezes o paciente que toma um antidepressivo, ele deve ser tratado de acordo com a sua patologia. Quando é por blefarite, esse já é um tratamento mais conhecido. Provavelmente você já ouviu alguém em casa que o oftalmo pediu para usar o shampoozinho neutro da Johnson. Peraí. Fala de novo, porque eu vou mudar o negócio e você vai pegar, ó. Então, provavelmente, você já deve ter ouvido alguém em casa falando que o tratamento para a blefarite fez com o shampoozinho neutro da Johnson. Só que existem várias maneiras de você fazer a limpeza ocular e diminuir a oleosidade pelas glândulas. Quais são as formas? O shampoozinho neutro da Johnson é o mais conhecido, mas existe o Blefus, que é um produto que saiu novo. Ele possui ricino, andiroba e melaleuca. Então, são substâncias que vão diminuir a oleosidade. Existe o Blefagel, que está no mercado há anos, ele é da Genon. O Blefagel ele é um produto que também é usado como demaquilante e ele possui 100 gases no seu kit. E o paciente ele consegue limpar bem na região dos cílios. Como é feita então a lavagem dos cílios? Então, estou deixando um linkzinho aqui embaixo, que é lá do Instagram, que eu faço com uma colega lá no hospital, como é feito de forma correta. E o que mais eu posso fazer?
Dependendo da severidade da blefarite, o paciente muitas vezes ele tem que suplementar com ômega 3. Hoje, quando você vai na farmácia, tem uma estante inteira só de ômega 3. Como eu saber qual é o adequado para mim? É claro que, antes de tudo, passar no seu oftalmologista, mas todo o ômega 3 ele possui as substâncias que se chamam EPA e DHA, que elas precisam ter uma quantidade mínima para que as glândulas sejam estimuladas corretamente. E por fim, por conforto, geralmente eu passo um lubrificante, e o lubrificante ele nada mais é para um cuidado paliativo, que o paciente aí não tem como se abdicar do home office de altas horas, então ele vai dar uma tranquilidade, um conforto maior. Se você ficou até o fim desse vídeo, curte, compartilha, comente e principalmente se inscreve no canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais e do agendamento. E não se esqueça, quarta-feira, às 19 horas, Dr. Jorge responde a sua pergunta em 2 minutos. Um grande beijo do tio Jorge e nos vemos no próximo vídeo, domingo que vem.